Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal BitRunning. Meu nome é Vitor Hugo e hoje eu separei um tópico para conversar com vocês. O tópico é futuro incerto, como garantir sua aposentadoria e estabilidade financeira. Visto que o Brasil hoje sofre com grandes crises, seja no seu sistema de previdência social, sistema econômico, com vários picos de inflação e crises econômicas, tudo isso soma a um setor de insegurança em toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre um tema que tira o sono de milhões de brasileiros, o futuro. Com a economia instável, inflação, mudanças nas políticas públicas e a incerteza de mercado de trabalho, como garantir uma aposentadoria tranquila e estabilidade financeira daqui a 20, 30 anos? Será que estamos preparados? Parte 1. Por que a preocupação é real? Primeiro, vamos entender por que esse assunto é tão urgente. A previdência social está sob pressão. A expectativa de vida aumenta e o custo de vida não para de subir. Muitos jovens hoje não confiam que o INSS vai sustentá-los no futuro. E até quem tem um bom salário se pergunta: será que meu dinheiro vai durar? O sistema previdenciário brasileiro enfrenta um desafio alarmante em 2025. As negativas de benefícios do INSS, que ultrapassam 411 mil, revelam uma realidade preocupante para os segurados. Com mais de 1 milhão de pedidos aguardando análise, o cenário é crítico. Os beneficiários frequentemente encontram obstáculos ao tentar acessar seus direitos. A capacidade dos órgãos responsáveis em atender a demanda se mostra insuficiente, gerando insegurança e frustração. Esses dados são reflexos de uma necessidade urgente por reformulação na estrutura do INSS para garantir acesso à proteção social estabelecida por lei. Então vamos lá, dentro do problema que hoje enfrenta o sistema do INSS, todo o sistema econômico, tem alguns pontos-chave que eu separei. Um dos principais fatores é o envelhecimento populacional e o colapso do sistema público. O sistema do INSS hoje baseia-se basicamente em um esquema de pirâmide. As pessoas que trabalham pagam a aposentadoria das pessoas que recebem o benefício. Esse tipo de sistema funciona enquanto o crescimento da população brasileira for crescente. Enquanto houver pessoas nascendo, enquanto a taxa de natalidade for crescendo, ele consegue se manter. Você vai ter mais e mais pessoas entrando no sistema de pirâmide, assim garantindo a aposentadoria. Mas hoje, em 2025, a taxa de natalidade do Brasil já não é mais igual como foi no passado. Não é como se foi na década de 70, 80, 90, até o início dos anos 2000. Com menor taxa de natalidade, torna-se cada vez mais difícil você assegurar um benefício dentro desse sistema. Então vamos lá. Envelhecimento da população e o colapso dos sistemas públicos. A queda de natalidade. Dados alarmantes. Números recentes, em 2022, o Brasil registrou 2,4 milhões de nascimentos, o menor número desde 1977, segundo o Cartório de Registro Civil. A taxa de fecundidade está em 1,6 filhos por mulher, abaixo do nível de reposição de 2,1. Uma das causas é a urbanização, maior participação feminina do mercado de trabalho, custo elevado para criar filhos e incertezas econômicas explicam a redução. B. Envelhecimento populacional acelerado. Pirâmide invertida. Em 2030, 14% da população terá mais de 65 anos, segundo o IBGE. Em 2060, idosos serão 25% dos brasileiros, enquanto jovens de 0 a 14 anos cairão para 14%. Efeito duplo. Menos jovens entram no mercado de trabalho e mais idosos dependem de benefícios públicos. Vamos lá. Além das questões de natalidade, você encontra questões de uma maior longevidade. Não só você precisa de mais pessoas para garantir o benefício para os idosos, como os idosos hoje tendem a viver cada vez mais. Com o avanço da tecnologia, tratamento de saúde, tudo, você aumenta o nível de longevidade e você necessita que pessoas tenham
acabem recebendo por mais tempo e mais tempo o benefício. Então vamos lá. Longevidade, sustentação financeira do INSS. Mais anos de benefício. A expectativa de vida no Brasil subiu para cerca de 76 anos, segundo o IBGE em 2022. Mas a idade média de aposentadoria permanece baixa, em torno de 55 a 60 anos. Isso significa que o INSS precisa pagar benefício por mais décadas, pressionando suas contas. Menos contribuintes ativos, o envelhecimento populacional reduz a proporção de trabalhadores ativos, que financiam o benefício dos aposentados. Foi o que eu falei com vocês. O sistema do INSS hoje funciona como um esquema de pirâmide. Não tem como você garantir que pessoas da minha idade vão continuar recebendo o sistema de aposentadoria se permanecer do jeito que está. É basicamente impossível. A taxa de natalidade hoje já é menor do que o nível de reposição. Para manter as pessoas hoje já é menor. Você já está tendo um déficit de natalidade. Em 2050, o Brasil terá 30% da população com mais de 60 anos, segundo a ONU, invertendo a pirâmide etária e esgotando a base de sustentação do sistema de repartição. Custos com saúde, pressão sobre o INSS, doenças crônicas, incapacidades, e idosos são mais vulneráveis a doenças como diabetes, hipertensão e demências, que exigem tratamentos prolongados. Isso aumenta a demanda por auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefícios assistenciais, PPC, sobrecarregando a análise de processos pelo INSS. Custos médicos em alta, a inflação na saúde, que chega a 10 a 15% ao ano, acima da média nacional, encarcere planos privados e serviços públicos. Muitos idosos dependem exclusivamente do SUS, mas a falta de acesso os leva a recorrer a ações judiciais para custear tratamentos, gerando gastos extras não previstos para o INSS. Não só a questão de natalidade demográfica pressiona o sistema financeiro do INSS, como inflação e custos médicos. Conforme você envelhece, sua necessidade de buscar tratamento de saúde é melhor. Ninguém consegue chegar a 60, 50 anos. É algo basicamente muito raro você chegar sem ter um problema de hipertensão, sem ter um problema de diabetes, sem necessidade de um tratamento médico, seja ele qual for. Então, você pressiona a renda dessas pessoas, deixando ela em um plano de vulnerabilidade. Aqui. 3. Inflação e perda do poder de compra ao longo dos anos. A inflação corrói o poder de compra ao longo do tempo. Efeito acumulativo. A inflação anual, mesmo que controlada, com a meta de 3% do Brasil, aqui ainda está até muito baixa. Acredito que hoje só a taxa de inflação já está um pouco mais de 5%. Reduz progressivamente o valor real do dinheiro. Por exemplo, com inflação média de 5% ao ano, R$1.000 perdem 60% do poder de compra em seus 20 anos. Salários defasados. Se os reajustes salariais não acompanham a inflação, o trabalhador perde capacidade de consumo. Em 2023, o salário mínimo real ajustado pela inflação ficou 12% abaixo do pico de 2011, segundo o DESE. Mesmo com aumentos nominais. Exemplo prático. Em 2010, R$100 compravam 20 kg de arroz. Em 2024, compram apenas 12, considerando a inflação acumulada de 120% no período. Então, além de problemas de inflação, problemas de natalidade, o Brasil também enfrenta o problema de perda de poder de compra. A questão da natalidade, ela impacta todos esses fatores. Quando você tem um crescimento populacional, você tende a aumentar o aquecimento daquele mercado. Mais pessoas, um país que mantém uma taxa de natalidade crescente, tende a aumentar a sua renda. Mais pessoas vão fazer compras e vendas, mais pessoas estão trabalhando e contribuindo dentro daquele país. Tudo isso vai gerar um aumento do PIB, tudo isso vai gerar um aumento de riqueza. Desde 2011 para cá, o Brasil sofre com a destruição de riqueza. Você tem menos natalidade,
você tem menos eficiência de mercado, você tem menos projeções para o futuro, né? A cada vez mais você vai diminuir a renda. Que nem está falando aqui, em 2023 você teve um aumento nominal no valor do ajuste do salário, né? Salário mínimo. Mas mesmo esse aumento nominal, você acumula uma perda real. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo que seu salário aumente, ele, na verdade, não aumentou, ele diminuiu. Você perdeu dinheiro. Valor nominal é só o valor em números. Não adianta você ter R$100 hoje. Você ter R$100 hoje não é igual você ter R$100 em 2010. É a mesma comparação que está tendo aqui. Você comprava em 2010 20 quilos de arroz e em 2024 você comprava 12 quilos. Vamos lá. Setores essenciais com inflação acelerada. Alimentação e saúde. Itens básicos têm inflação acima da média. Em 2022, alimentos subiram 11,6% e medicamentos 8,5%, enquanto a inflação geral foi 5,79%, segundo o IPCA. Isso penaliza famílias de baixa renda, que gastam até 30% da renda com comida, segundo o IBGE também. Serviços públicos, tarifas de energia, água e transporte são reajustados acima da inflação. Energia elétrica subiu 27% em 2021. Como são gastos fixos, comprometem o orçamento familiar e reduzem o consumo em outros setores. Correlação direta. A inflação persistente, especialmente em itens essenciais, faz com que a família precise gastar mais para manter o mesmo padrão de vida. Enquanto isso, rendas estagnadas ou mal reajustadas ampliam a desigualdade e pressionam políticas públicas, como auxílios emergenciais, criando um ciclo vicioso de empobrecimento e dependência do Estado. Então vamos lá, aqui eu separei mais 3 pilares. O que você pode fazer, visto todos esses problemas que foram acumulados? Empobrecimento da sociedade, a queda da natalidade, você vai se tornar muito mais vulnerável se você for depender do sistema do INSS, não há garantia nenhuma que você tende a receber. O que mais? Deixa eu botar aqui. O crescimento exponencial da inflação, fazendo com que você perca seu dinheiro cada vez mais. Hoje, para você conseguir, mesmo que você seja um trabalhador ativo, conseguir poupar, conseguir juntar seu dinheiro para que você consiga se aposentar ou ter uma aposentadoria muito mais tranquila, se torna um desafio muito grande, visto que a inflação explode. Então vamos lá, 3 pilares para não depender só do governo. Pilar 1, diversificação de renda. A, estratégia radical. Alto risco, altas recompensas. Estratégia radical. Altos riscos, altas recompensas. Alocação agressiva em Bitcoin. Se você destina 50% a 70% do patrimônio ao Bitcoin, tratando como reserva de valor ao longo do prazo, o restante fica em ativos de liquidez imediata, como dólar, ouro ou até em caixa para emergências. Exemplo, se o seu patrimônio é 200 mil, aloque 140 mil em Bitcoin e 60 mil em reservas conservadoras. Essa pode ser uma alternativa para você diversificar. Bitcoin, desde a sua criação em 2009, 2010, 2008, ele teve um crescimento de seu valor muito grande e ele se firmou como uma reserva de valor. Ainda hoje, em ciclos de mercado, ele acumula uma valorização muito maior do que ações, muito maior do que imóveis e tendo características muito mais peculiares. Você tendo uma liquidez maior, uma capacidade de não censura, uma fácil transportabilidade de sua riqueza. Diferente de uma casa, você não consegue pegar todo aquele valor e levar para outro país. E mesmo que você vender sua casa, você vai ter um período até a liquidação daquele imóvel. E mesmo que você tenha um imóvel aqui no Brasil, não é garantia de valorização. Por quê? Porque, como já falei, você tem uma menor taxa de natalidade. Quanto menos pessoas tem,
menos aquecido fica o setor imobiliário. Então, tudo isso se soma, tudo isso coloca imóveis atrás do Bitcoin. Torna o Bitcoin, em comparação de imóveis ou outros ativos financeiros como ações, muito mais atrás. O Bitcoin acaba liderando todas essas características. Quais métodos você pode utilizar de acumulação? Fazer um DCA. O que é um DCA? Dollar Cost Average. Compre R$1.000 de Bitcoin todo mês, independentemente do preço, diluindo riscos. O Bitcoin é considerado um mercado muito volátil e, dito isso, você tem variações de preço muito grandes. Significa que em um mês pode ter um crescimento de 10%, como no outro mês pode cair 10, 20, 50% do seu valor. Mesmo ele recuperando o seu preço ao longo do tempo, você tem períodos de pico e períodos de baixa. Para você tem que entender que você nunca vai acertar o seu topo ou o seu fundo. Então você faz uma média, você separa um valor mensal, 100, 200, 300, 1.000, 2.000, depende da sua renda, depende de quanto você está disposto a alocar. E com isso, você faz uma média. Se todo mês, quando o salário cai, você separa 100, 200 reais para fazer a compra, você já está fazendo uma média. E seguindo essa estratégia de compra, o que você faz? Outra estratégia que você pode fazer é hold. Manter o Bitcoin por 2 ou 3 ciclos, ignorando quedas de 80%, como ocorreu em 2018, e focando em ciclos de halving. O próximo seria em 2028. Que nem eu falei aqui, em 2018, né, ele teve uma queda de 80%, mas depois ele subiu mais de 150% no Bitcoin. E em período de halving, normalmente que seria o seu ciclo de bull market, o período que ele explode de preço, tem um crescimento exponencial, se tornar uma oportunidade para venda, para você acabar desfrutando, né, do seu dinheirinho. B. Combinação com renda passiva tradicional. Complementar com ativos estáveis. Mesmo assim, pessoas que compram Bitcoin, você pode ter um imóvel. Ele não vai gerar uma valorização tão grande quanto um Bitcoin, vai te gerar uma liquidez tão grande, mas ele pode ser uma ferramenta para você gerar um fluxo de caixa. Você tem um imóvel, 1 ou 2 imóveis alugados, vai te gerar uma renda mensal que você pode se custear, pode manter o seu padrão de vida. É uma ferramenta, uma estratégia que pode ser adotada. Imóveis alugados para gerar fluxo de caixa mensal. Renda ativa remota. Desenvolva habilidades digitais, programação, marketing para trabalhar em qualquer lugar e aumentar aportes em Bitcoin. Além de você complementar criação de imóveis para você gerar fluxo de caixa, você pode também desenvolver novas habilidades. Você se especializar em uma nova área, concluir algum curso profissionalizante, consiga fazer você gerar mais dinheiro, consiga fazer você valorizar sua mão de obra. Então vamos lá. Pilar 2 de 3, né? De como você não depender só do governo. Pilar 2. Planeje já. Juros compostos e o poder do tempo. Comece agora. Quem investe R$500 por mês a partir dos 25 anos, com retorno de 10% ao ano, terá 3,2 milhões aos 65. Se começar aos 40, acumulará apenas 470 mil. O Bitcoin como acelerador. Como valorização histórica média de 100% ao ano, aportes mensais em Bitcoin podem reduzir drasticamente o tempo para atingir a independência financeira. O Bitcoin, ele não é um ativo que vai te gerar juros compostos. Você comprar Bitcoin, você não vai ter mais ou menos Bitcoin, mas ele acumula uma média de valorização muito maior do que qualquer ativo. Por mais que ele não gere esse fluxo de caixa, esse crescimento composto, a sua performance faz com que as características nele sejam muito vantajosas, ainda assim. Metas claras e automatização. Defina um número mágico. Calcule quanto precisa acumular para viver de rendimentos. Exemplo.
4 bitcoins dá alguns milhões de reais. Automatize aportes. Use plataformas como Binance, MB para comprar bitcoin automaticamente todo dia, junto ao pagamento do salário. Então vamos lá, aqui basicamente é você manter o hábito. Você manter o hábito de compra recorrente, você fazer seu DCA toda vez que você receber seu pagamento, fazer uma média de aporte e definir um número mágico, que é quanto você gostaria de ter em Bitcoin, quanto você acha que seria necessário para você se manter. Você tem algumas regras financeiras que podem conseguir te ajudar, mas você tem que fazer uma média. Quanto você usa hoje para manter o seu padrão de vida e quantos anos de expectativa de vida você teria mais. Como a gente viu para o sistema de aposentadoria do INSS, as pessoas se aposentam normalmente entre 60 e 65 anos, mais ou menos esse período, e tem uma expectativa de vida de até 76. Então vamos dizer que você se aposenta aos 60. Então você faz uma média. Qual seria essa média? Qual é o seu consumo do padrão de vida mensal? Para deixar as contas mais fáceis, vamos dizer que é R$1.000. R$1.000 é o seu padrão de vida mensal. Você multiplica ele vezes 12, você vai ter um ano. E se uma pessoa de 60 anos tem uma expectativa de vida até 76, você pega esses 12 mil e multiplica mais 16. Você teria uma média, mais ou menos, uma expectativa de vida e uma noção de quanto você precisaria para acertar um número mágico da sua aposentadoria. E manter esse número em ativos de alta valorização, como Bitcoin, às vezes deixar 1 ou 2 imóveis para gerar um fluxo de caixa, tudo isso vai contribuir a um crescimento do seu patrimônio e mesmo que você viver mais, você vai ter gordura para queimar. Pilar 3, controle de gastos e reserva de emergência. Reserva de emergência blindada. 6 meses de custo de vida. Guarde em dólar, ouro ou em stablecoin, o SDT, para evitar desvalorização do real. Exemplo, se seu gasto mensal é R$5.000, reserve 30 mil. Nunca use Bitcoin como reserva. A volatilidade pode obrigar você a vender em momentos de queda, comprometendo o plano de longo prazo. B. Controle de gastos radicais. Regra 30-70. Viva com 30% da renda, moradia, alimentação e invista 70%. Pode ser em Bitcoin, em ativos tradicionais, cortes supérfluos e estratégicos. Troque carro financiado por transporte público. Cancele streaming e priorize experiências gratuitas. Vamos lá, aqui no pilar 3, né? Pilar 3 de como não só depender do governo, fala de fazer uma reserva de emergência. Seria o que? É basicamente você ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida em ativos estáveis, como dólar, e você deixar guardado. Se acontecer alguma coisa com você, seja um problema de saúde, seja você ser mandado embora do seu trabalho, você tem uma gordura para você queimar até você conseguir se reerguer novamente. É você basicamente multiplicar esse custo de vida vezes 6 a 12. Você vai ter um número bom para reserva de emergência. Nunca use Bitcoin como reserva. Muitas pessoas não estão dispostas a correr risco. O Bitcoin é volátil. Você ter seus ativos em Bitcoin é você saber que você vai ter de lidar com volatilidade todos os dias, diariamente. E isso impede o quê? Isso impede que em ciclos de bear market, ciclos de baixa, force você a acabar vendendo. Você vendendo a um preço que você talvez não gostaria. Então, mantenha uma reserva de emergência e você mantém seus ativos de longo prazo em Bitcoin. Para você não se comprometer, né, em vender um período de baixa. Longo prazo, B, controle de gasto radical. Regra 30-70. Aqui fala viva com 30% da renda, né? Mas acredito que é bem complicado para pessoas que
já têm um salário mais apertado, que gastam de 60% a 70% da sua renda mensal apenas para se manter. Mas o mais importante é você fazer uma média. No livro do Homem Mais Rico da Babilônia, que eu já deixei um vídeo aqui feito para vocês, ele falava sobre você guardar 1 a cada 10 moedas de ouro. Seria você basicamente fazer uma poupança de 10%. 10% da sua renda mensal, 10% do seu fluxo de caixa, você guardar em ouro, guardar em ativos. Essa pode ser uma iniciativa muito mais simples para quem está começando. E fazer cortes supérfluos, né? Às vezes trocar um carro com financiamento alto por um transporte público, cancelar um sistema de streaming que você não usa e aproveitar algumas experiências gratuitas. Conclusão: a liberdade é uma escolha. A combinação dos 3 pilares permite criar um sistema antifrágil. 1. Bitcoin protege contra a inflação e colapso de sistemas públicos. 2. Juros compostos garante crescimento exponencial. 3. Reserva de emergência. Evite recomeços forçados. Haja agora. Quanto mais cedo você adotar essa estrutura, menos dependerá de governos e mais se aproximará da liberdade absoluta. O Bitcoin não é só uma moeda, é a revolução silenciosa contra sistemas falidos. Junte-se a ela. Conclusão final aqui. O futuro é seu para construir. Os desafios são claros. Envelhecimento populacional, sistemas públicos em colapso, inflação corrosiva e incerteza previdenciária. Formam uma tempestade perfeita que ameaça o fluxo de milhões. Porém, como vimos, a solução não está apenas em depender do governo, mas em assumir o controle da sua própria jornada financeira. A combinação dos 3 pilares, diversificação radical de renda, como Bitcoin como âncora, planejamento precoce e disciplina ferrenha com gastos, cria um caminho viável para escapar dessa armadilha. O Bitcoin em especial surge não apenas como ativo, mas como um manifesto de liberdade, uma forma de proteger seu patrimônio contra sistemas frágeis, burocracias ineficientes e moedas que se desvalorizam dia após dia. Não espere por reformas ou milagres. Quem começa hoje aproveita o poder dos juros compostos e da valorização exponencial de ativos escassos. Quem adia corre o risco de ser engolido pela inflação, filas do INSS ou custos de saúde impagáveis. A mensagem é clara. Sua aposentadoria não será presente do Estado, mas um projeto que você constrói com suas próprias mãos. Seja acumulando Bitcoin, gerando renda passiva ou vivendo abaixo das suas possibilidades. Cada escolha hoje é um tijolo na ponte para um futuro seguro. O momento de agir era agora. Como diz a famosa frase no mundo das criptomoedas, o melhor momento para comprar Bitcoin foi há 10 anos. O segundo melhor momento é hoje. Não subestime o poder de começar, mesmo que pequeno, cada passo é uma revolução silenciosa contra a dependência e a insegurança. Seu futuro não precisa ser incerto, ele só precisa ser seu. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês gostem. Deixe um like, siga a página, se inscreva e compartilhe para quem você gostar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.